a gente tá vendo aqui, e vocês precisam entender isso, tá? É uma redefinição no jogo geopolítico global. As pessoas não... Assim, a gente não pode olhar para a invasão da Ucrânia apenas como mera invasão da Ucrânia, igual quando mataram o arquiduque Francisco Ferdinando lá na Sérvia. Aquilo serviu de estopim para a Primeira Guerra. Aquilo foi mais do que a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Aquilo foi o estopim de uma treta geopolítica. É igual também quando houve a invasão da Polônia na Segunda Guerra Mundial por parte da Alemanha, que detonou uma série de uma série de alianças que já estavam construindo entre a Inglaterra e os demais países, e aquilo detonou a Segunda Guerra Mundial na prática, né? O que eu quero dizer, perguntar para você é: isto aqui pode significar o estopim de algo maior? Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta não sendo um estopim de algo maior, o que precisa acontecer para essa treta ficar restrita à Ucrânia e até para a Ucrânia sobreviver a uma invasão russa? Ó, vamos lá. Primeiro que, assim, a maioria das pessoas que estavam falando desse conflito não imaginava que a expansão da Rússia seria tão grande. Tinha gente achando que eles vão ali pegar as regiões separatistas lá, já ficou famoso, Donetsk e Luhansk, ou eles vão no máximo fazer uma passagem terrestre até a Crimeia e... Pausa. Estão falando que o Biden tá fazendo um pronunciamento agora. Opa. Chequem, a gente pode botar na TV, a gente consegue, produção? Por favor, o senhor Galbiati, ajude o Totô. Vamos lá, que aí ele pode comentar. Enquanto eles estão procurando, por favor. Ele vai provavelmente rezar muito, né, pelos ucranianos. Tá? Consegue colocar aqui na TV? Vamos já botar ele aí, assim que ele começar a gente vai... Tá só uma jornalista falando, tá esperando ainda. Tudo bem, então tá lá, então vamos falando, vai comentando. Então muita gente imaginava isso, Renan, que ia ser o Putin ia fazer ali o que tava mais óbvio, que tava mais fácil. Ia pegar a saída pro mar, que é importante, e ia ficar por isso mesmo. Só que não, ele foi um pouco mais além, né? Começou a bombardear as principais cidades russas. Bombardeou a capital, tomou o aeroporto da capital de Kiev. Cara, sim, foi algo muito maior do que o esperado. E a pergunta que você me fez é sobre... se isso pode ser um estopim e o que fazer para evitar uma reação em cadeia. Cara, isso pode ser um estopim porque é o seguinte. Em 2020, eu tenho já falado isso algumas vezes. Quando a Rússia pegou a Crimeia, o Ocidente não fez nada. Sim. Quando o Talibã enfrentou o Afeganistão, o que a gente fez também? Nada. Agora, no caso da Rússia e da Ucrânia, o que o Ocidente está fazendo? Por enquanto, nada. Ontem o Biden ficou rezando, né? Disse que ia rezar pelos ucranianos e foi dormir. Tanto que o Donald Trump até tirou onda dele, né? Dizendo que ele não estava monitorando nada, que ele devia estar dormindo. Aí agora, no Conselho de Segurança da ONU, o que eles fizeram com relação a isso? Não aprovaram nada, não votaram nada. Acabou ontem em pizza. Enquanto eles estavam lá em reunião dizendo: por favor, senhor Putin, retire as suas tropas daí, o Putin mandou invadir a Ucrânia. No meio da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Foi no meio, né? Foi no meio. Foi pra humilhar mesmo. Pra humilhar, um desrespeito assim total. Posso perguntar, assim, dentro dessas categorias de relações internacionais, isso já me comentaram que foi uma afronta. Ele fazer da forma como rolou, no meio de uma reunião do Conselho de Segurança, aí ele mete um pronunciamento que já estava gravado. Claro, já estava gravado. Ele já deixou pronto o pronunciamento. Aquilo foi pra falar, o Conselho de Segurança da ONU e nada é a mesma coisa, eu estou cagando pra vocês. É a mesma coisa. Você vê que essa questão de contra-informação russa, a maneira com que eles trabalham a informação, a divulgação de informações falsas, né? Não dá pra confiar nas informações que saem do governo russo. E eles conseguiram dar a volta dos Estados Unidos, sem dúvida. O pronunciamento dele, como você bem falou, ele estava vestido da mesma maneira, né? Mudou um pouquinho o ângulo da câmera e tal. Até o Reni falou bastante disso. Um negócio que já estava telegrafado. Enquanto o Conselho de Segurança da ONU discutindo resoluções e etc., ele mandando invadir a Ucrânia. Então deixou o Ocidente de joelho, sim. E como o Ocidente não fez nada na questão do Afeganistão, não fez nada na questão da Crimeia, não fez nada agora na questão da Ucrânia, provavelmente não vai fazer nada na questão de Taiwan. Aí, meu irmão, aí vai mudar o jogo. Porque a China, olhando essa questão, se sente até, né, muito mais empoderada, né, literalmente, pra invadir Taiwan. Entendi, parece aquele poema do Bertolt Brecht. Primeiro eles levaram a Crimeia, mas como eu não era um crimeio, eu não fiz nada. Exatamente isso. Depois eles levaram o Afeganistão, mas como eu não era um afegão, não fizeram nada. Agora estão levando a Ucrânia, mas como eu não sou ucraniano, agora eles vão chegar na minha casa, né? Exatamente.
Exatamente. Eis o ponto. Agora E no caso de Taiwan ainda, Renan, se me permite me estender Por favor, um pouco, a casa é tua. né, o governo de Taiwan relatou hoje que tinha aeronaves da China já fazendo aquele sobrevoando o espaço aéreo, né, de Taiwan. Claro que isso acontece em outras aconteceu outras vezes, tal, da China fazer isso, da Rússia fazer com os países escandinavos. Isso é uma espécie de uma provocação. Mas vindo nesse momento, obviamente é mais um elemento, né? Mais um elemento que entra aí nesse caldeirão de possível Terceira Guerra Mundial. Assim, muita gente, nossa, tal, isso aqui é Terceira Guerra Mundial, não é? E pela primeira vez, esse é o ponto que vocês precisam entender aqui. Pela primeira vez, as pessoas estão falando do assunto Terceira Guerra Mundial não como piada, né? Porque existem alguns desdobramentos. A China, ela é uma aliada da Rússia. Aliada circunstancial, não é que a Rússia e a China se amam. Inclusive existem pequenos conflitos sobre a região ali siberiana, a região ali perto de Vladivostok, que envolvem a Rússia e a própria China. A China quer colonizar a região, ainda que eles também tenham parcerias ali. Em resumo, a China e a Rússia têm uma relação de amor e ódio, mas é uma relação antiga e é uma relação contra-hegemônica em relação aos Estados Unidos, em relação à aliança que os Estados Unidos têm no Ocidente, especialmente no Atlântico no Norte, chamada inclusive de OTAN, né? Aliança do Atlântico Norte. Organização do Tratado do Atlântico Norte, desculpa. Essa questão contra-hegemônica que eles têm... E até a Rússia tem uma espécie de organização militar, né, em contraposição à OTAN, né? Tem, né? Que é a Rússia, o Quirguistão, o Tajiquistão, a Armênia e a Bielorrússia. Que está invadindo a Ucrânia também, né? E a Bielorrússia está ajudando o exército russo, não só com a cessão do espaço terrestre, mas também com míssil, com soldado. Então, tá ali do mesmo lado. O que eu também, quando vi isso, falei, olha, se eles têm essa aliança militar com esses outros países, pode haver a possibilidade destes outros países que eu citei também ajudarem a Rússia nessa invasão da Ucrânia. E entenda essa questão de uma possível reação em cadeia, né? Você tem no Mar Amarelo, que é a região, precisa entender, a região do leste asiático, a região que tem Japão, o leste chinês, você tem Coreia, você tem as Coreias no caso, né? Você tem Taiwan, você tem Hong Kong, você tem tudo ali num círculo que eles chamam de região do Mar Amarelo, que a maior parte da população do mundo está lá. E você tem um conflito quase deflagrado entre Taiwan e China, em que você tem uma Coreia do Norte aliada à China, possível potência nuclear, em conflito com uma Coreia do Sul. Você tem uma situação ali perigosíssima acontecendo, e a gente está falando dos problemas na Ucrânia, mas um enfraquecimento dos Estados Unidos pode significar, vamos dizer, uma China tentada a agir lá. Lembrando que quem mantém a estabilidade no Mar Amarelo, no fundo, é a frota norte-americana que está lá, certo? Se isso gerar uma reação em cadeia, ou se a China se sentir compelida e se sentir livre para tomar Taiwan, e assim, é uma questão fundamental, o Partido Comunista Chinês sempre falou, Taiwan é nosso, nós vamos recuperar Taiwan. Aí, ou o Ocidente embarca numa guerra... Se a gente falar que reconhece Taiwan, é capaz de a gente receber uma mensagem aqui da China, aqui, né? Sim, não pode. sim. Eles fazem essa política bem ostensiva nesse sentido.